Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrezano, professor de português, e vou ajudá-los a conhecer cada vez mais o conteúdo da banca Setap, que vai fazer o concurso da SEAP, exatamente isso. Então, nossa função aqui é trazer muito conteúdo bacana para vocês que querem prestar este concurso com muitas vagas. Então, vem comigo, não vamos perder tempo. Primeira questão ali, vamos ficar pequeno aqui, deu, show. Olha só, Setap, sobre o excerto, comentei sobre o meu medo de o livro ser pesado, é inadequado, e sempre que perguntarem isso, ó, é inadequado afirmar. Destaca ali, porque às vezes eu não olho e vou perder a questão por um detalhe. O sujeito da primeira oração é desinencial. Pessoal, o que é sujeito desinencial? Sujeito desinencial é a mesma coisa que sujeito oculto ou a mesma coisa que sujeito elíptico. A gente diz, vou colocar um pouco mais abaixo aqui para que fique mais fácil. A gente diz que o sujeito é desinencial em primeiro lugar sempre que a resposta for eu, tu, ele, nós, vós e não estiver na frase. Então, quando a resposta for eu, tu, ele, nós, vós, tá faltando eles, calma, e não estiver na frase é desinencial. Por exemplo, quando eu coloco assim, ó, comprei o livro. Se eu perguntar quem é que comprou, eu sei, eu, mas como não está na frase, ele é um sujeito desinencial. Agora, se estivesse na frase, pessoal, eu comprei o livro, eu comprei o livro. Quem comprou? Eu. Tá na frase? Tá. Então, é sujeito simples. Eu só posso falar que é sujeito desinencial quando a resposta for eu, tu, ele, nós, vós e não estiver na frase. Compramos o livro. Não está na frase? Então é desinencial, é oculto, elíptico. Nós compramos o livro. Está na frase? Sim. Ah, então já muda tudo. Bom, agora, pessoal, eu peço muita atenção porque há um caso aqui que poucas pessoas sabem. Eu vou diferenciar aqui, ó, que é em relação à pessoa eles. O eles, vocês vão cuidar. Se estiver na frase, é sujeito simples. Eles cantam bem. Então, cuidado com eles. Está na frase, ok, é sujeito simples. Se não estiver na frase e eu não souber quem praticou a ação verbal, é sujeito indeterminado. Por exemplo, perguntaram sobre você. Ó, quem é que perguntou? Eles. Eles quem? Não sei. Não está na frase aqui. Então, no momento em que não estiver na frase, ó, não está na frase, quem é que perguntou? Eles. Eles quem? Eu não sei quem praticou a ação verbal. Então, aqui, pessoal, aqui vocês vão cuidar porque o sujeito é indeterminado. Indeterminado. As gramáticas muitas dizem, com verbo na terceira pessoa do plural. Isso é uma simplificação. Então, assim, o sujeito indeterminado, se a resposta for eles e eu não souber quem praticou a ação verbal, eu não souber quem são eles. Agora, para não atrapalhar, deixa eu sair daqui, vocês vão ter um cuidado. Vou até trocar aqui de cor, pessoal. Ó, cuidado. Se eu souber quem são eles pelo contexto, já não é mais sujeito indeterminado. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, João e Pedro estiveram aqui. João e Pedro estiveram aqui. Ponto. Perguntaram coisas sobre você.
Qual é a grande diferença aqui, ó? Primeiro, o sujeito do estar na forma verbal estiveram é João e Pedro, sujeito composto, 2 núcleos. Então aqui é sujeito composto. Perguntaram coisas sobre você. Quem é que perguntou? Eles. Eles quem? Eu sei quem são eles. A resposta aqui continua sendo eles, mas eu sei que eles se refere a João e Pedro. Sempre que eu souber quem são eles pelo contexto, ele é sujeito desinencial também. Desinencial. Ou sujeito oculto. Ou elíptico. O professor, que houve? Explica de novo essa parte. Explico, claro que sim. Claro que sim. Ó, pessoal, vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu aparecer para vocês. Vem comigo aqui, ó. Quando a resposta for eu, tu, ele, nós, vós e não estiver na frase, o sujeito é desinencial. Ok? Fechamos? Desinencial. Quando a resposta for eles, eu vou cuidar. Primeiro, se está na frase, é sujeito simples. Eles chegaram. Simples. Se não estiver na frase e eu não souber quem praticou a ação verbal pelo contexto, é sujeito indeterminado. Quebraram o vidro da janela aqui de casa. Quem é que quebrou? Eles. Eles quem? Eu não sei. Sujeito indeterminado. Mas, se a resposta for eles e eu souber pelo contexto quem são eles, o sujeito é elíptico, oculto, desinencial. Os meus vizinhos estavam jogando futebol aqui na frente da minha casa. Ponto. Quebraram a minha janela. Ó, quem quebrou? Eles. Eles quem? Os meus vizinhos. Aí, lembra, é sujeito oculto, desinencial, elíptico. Então, cuidado com essa historinha de sujeito pessoal indeterminado. Já aproveitei porque em outras questões cobram de vocês. Já deixei muito claro aí para que vocês não errem mais o sujeito desinencial, oculto, indeterminado. Claro, há outros casos que nós vamos comentar em outras oportunidades. Há também o caso que o sujeito é indeterminado com índice de indeterminação do sujeito, mas aí é uma outra história, outro ponto, ok? Muito bem, então vamos voltar ali, voltamos. Portanto, o sujeito da primeira oração é desinencial. Sim, porque comentei sobre o meu medo de o livro ser pesado. Quem é que comentou? Eu. Tá na frase? Não. Então é desinencial. Então é oculto. Então é elíptico. Ai, senhor, por que tanto nome? É coisas do português. Ok? Primeiro ponto. Tá aqui. Agora está assim, ó, a contração de o, de mais o, é possível na frase. Bom, aqui é outro ponto. É ensino médio, sim, mas mesmo assim eles fazem questões bem aprofundadas em alguns momentos. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Pessoal, eu vou falar agora uma coisinha para vocês. Eu posso aparecer que eu não vou atrapalhar, que não é normal na linguagem do dia a dia. Nós não falamos assim, tá? O que ocorre? Há uma regra que diz o seguinte: em alguns momentos eu terei de separar, olha só, em alguns momentos, só anota o que eu colocar aqui para vocês na tela. Em alguns momentos eu terei de separar a preposição de artigos, deixa eu colocar, escrever bem direitinho, de artigos ou pronomes. Eu terei de separar. E aí vamos criar assim, ó, de o, de os, de a, de as, por exemplo, de ele, de eles, eu sei que não é sonoro, de ela ou de elas. Agora, o segredo é quando que eu tenho de separar. Coloca para mim assim, ó, mais. Quando for sujeito de um verbo no infinitivo. Ó, sujeito de verbo no infinitivo. Você não está entendendo, já vai entender tudo, calma. Infinitivo, todos nós sabemos que é a terminação ar, er, ir. Então, nós temos o infinitivo aqui, ó, que é cantar, nós temos o infinitivo aqui que é vender,
nós temos o infinitivo aqui que é partir. Porém, poucas pessoas sabem que o infinitivo às vezes está flexionado. Então, pode ser cantar ou pode ser cantarem, que é o infinitivo flexionado. Pode ser vender ou pode ser venderem, infinitivo flexionado. Pode ser partir ou pode ser partirem, infinitivo flexionado. Então, isso aqui, ó, ar, ir, infinitivo tradicional, cantar, amar, falar, vender, beber, dizer, ir, partir, mentir, fingir. E aqui o que poucos sabem, infinitivo flexionado, cantarem, falarem, amarem, venderem, fingirem, partirem, flexionado. Agora eu vou colocar exemplos e vocês vão entender. Pessoal, eu tenho de separar a preposição do artigo, porque a gramática diz que um núcleo de sujeito não pode estar ligado à preposição. Então, para evitar essa ligação entre núcleo e preposição, eu separo a preposição do artigo ou do pronome. E o segredo da matéria é reconhecer verbo no infinitivo. Exemplos. Exemplo número 1. Apesar, espaço, aluno, falar a verdade. Apesar do aluno ou de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Pontinhos. Então, aqui eu quero que vocês me ajudem depois a completar com do ou de o aluno falar a verdade, ninguém acreditou. Número 2. A história, espaço, aluno, a história, espaço, aluno, era verdadeira. Verdadeira. Ok? Vamos colocar do ou de o. Lembra, pessoal, que o nosso objetivo aqui não é nem a questão, é conteúdo. A questão é pano de fundo para que eu possa desenvolver com vocês o conteúdo da língua portuguesa, certo? Então, a história do ou de o aluno era verdadeira. Depois, exemplo número 3. Os planos, deixa eu apagar aqui, os planos, espaço, estavam corretos. E a número 4, colocamos assim, ó, depois, espaço, vamos colocar aqui, espaço, deixa eu só não atrapalhar aqui, espaço, mentirem, depois, espaço, mentirem, tudo foi perdido, Nas duas últimas, vocês vão completar com deles ou de eles, ok? E também a última, deles, tudo junto, ou de eles. Agora, nós vamos aprender realmente a matéria. Pessoal, eu terei de separar a preposição do artigo do pronome quando for sujeito de um verbo no infinitivo. Por quê? Porque o sujeito não pode estar ligado a uma preposição, tá bom? Então, primeira, apesar do ou de o aluno falar a verdade, o que vocês acham? Do ou de o? Pode falar. Apesar, olha só, por mais feio que pareça, de o aluno falar a verdade. Por quê, professor? Porque aluno é sujeito do falar que está no infinitivo. Se eu deixasse tudo junto, eu estaria com o sujeito com uma preposição. E isso eu não posso ter. Então, apesar de o aluno falar a verdade. A história do ou de o aluno era verdadeira. Ó, primeiro ponto. O sujeito agora não é mais aluno. O sujeito é história. A história era verdadeira. Segundo ponto. Pessoal, não há verbo no infinitivo. Então, aqui não há por que separar. A história do aluno era verdadeira. Nada mais do que isso. Depois, número 3. Os planos deles ou de eles estavam corretos. Ó, estavam não é infinitivo.
Se fosse infinitivo, seria como cantar, ó. Estar, estarem. Não é infinitivo. Então já não pode separar. Só por isso eu já sei que eu vou deixar junto os planos deles. Outra coisa, o sujeito é planos. Planos estavam corretos. Não separei. E na última, depois deles ou de eles mentirem, tudo foi perdido. Aqui, pessoal, é sujeito do verbo mentir que está no infinitivo. Porém, infinitivo flexionado. Aqui, ó. Mentirem, mentir, mentirem. Portanto, depois de eles mentirem, tudo foi perdido. Então, pessoal, eu sei, pode parecer estranho, mas é isso. Quando eu tiver sujeito de um verbo no infinitivo, eu tenho de separar. No dia a dia nós falamos, já está na hora do ônibus passar, enfim, mas para fins de prova já está na hora de o ônibus passar, tá? Depois do jogo terminar, eu vou jantar. Depois de o jogo terminar, tá bom? Então, assim que funciona. Pode parecer estranho, mas eu tenho de separar. Então, o que diz ali? Ó? Pergunta inadequada para nós e pergunta, a contração de mais o é possível na frase? Não é possível. Por quê? Porque, olha o que temos ali. Ó. Depois, comentei sobre o meu medo de o livro ser. O livro é sujeito do ser que está no infinitivo, ser ou serem. Então, eu não posso, de forma alguma, colocar do livro ser. Portanto, a inadequada é a letra B. É a letra B. Claro, pessoal, lembrando, né, que eu estou mostrando para vocês, mas a gente tem que consolidar, lógico, tem que consolidar o conteúdo. É porque assim, muita gente nunca viu isso aqui. E quando a gente analisa pela primeira vez é sempre um choque, mas depois vai acostumando, ok? Depois, Canadá. Livro é o núcleo do sujeito da segunda oração. Sim, o livro é o núcleo do sujeito. Por ser o núcleo do sujeito, é que ele não pode estar com preposição. O núcleo do sujeito jamais estará preposicionado. Quantas orações existem, professor? Existem duas. Comentei sobre o meu medo, né? Comentar é verbo, é oração. De o livro ser, ser pesado. Então, comentei sobre o meu medo de o livro ser pesado. Duas orações. Pesado é predicativo do sujeito. Pessoal, olha só. O verbo, o livro é sujeito. Ser, vocês sabem que é o famoso verbo de ligação. E pesado é sim predicativo do sujeito. Por quê? O que é predicativo? Predicativo é uma característica. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Quando se fala o livro ser pesado, pesado é uma característica do livro e tanto é verdade que chega a concordar. Se eu colocasse a revista, eu diria o medo de a revista ser pesada, a revista pesada. Isso é o predicativo do sujeito. Então está correto. Portanto, a errada realmente, pessoal, é letra B de Brasil. Ok? Eu quis trazer uma questão mais difícil para que pudéssemos aprofundar o conteúdo, isso é normal. Agora lembra, pessoal, nós vamos colocar muita aula gratuita, mas nós temos também na área de membros, ali seja membro, um curso completo de português para quem quer se aprofundar. São 98 aulas com material em PDF, uma apostila completa e mais 2 apostilas de questões. Então, professor, eu quero me aprofundar, quero saber mais na nossa área de membro aí, e fica aí mesmo no YouTube, os vídeos são exclusivos para vocês, com muito conteúdo bacana. Professor, infelizmente não. Então assim, eu vou continuar colocando muito conteúdo aqui para vocês. É só seguir o canal que nós vamos colocar muitos vídeos também para vocês que querem fazer o concurso da SEAP, certo? Conto com vocês. Curte nosso vídeo aí e até a próxima aula, pessoal. Beijo no coração de todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.